Mais um Legendários Cast hoje, mais uma vez, graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Tem aqui ao meu lado o Saulo Goulart. Goulart. Aportuguesado, maravilha. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado, Marcelo. Estamos aqui, expectativa hoje. Quero sair daqui quase um pediatra. E hoje também temos aqui o Robson de Oliveira. Já errei seu nome, mas nunca mais o farei. Aprendeu, né? Foi uma vez só, né, Marcelo? Uma hora a gente acerta. Obrigado mais uma vez aqui juntos, né? Junto com o Saulo, com o nosso convidado especial aqui. E deixar que você apresente ele, né? Cara muito especial, amigo nosso, um dos nossos líderes de célula e Verdade. tem história, muita história para contar. Nós recebemos aqui alguém que ele é conhecido, aliás, toda vez que em alguma situação que eu me encontro, eu digo sempre, cara, você não faz ideia quem é meu amigo. Eu sou amigo do pastor Anderson, que é grande e forte, Verdade. e sou amigo do Valente, ou seja, não mexe comigo que vai ficar cara difícil. valente. Tá aqui o Valente, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, né? Finalmente chegou esse dia. Maravilha. Você vai falar seu primeiro nome ou vamos deixar para depois? Acho que vamos deixar em oculto aí para o pessoal ficar até o final. Entendi. Mas vamos lá, vamos começar bem, meu queridão. Eu quero primeiro já partir de um ponto que eu acho que é bem importante. Vamos saber um pouco quem é o Valente? Quem é o nosso amigo Valente, o meu amigo Valente? O Valente é o esposo da Rosa Inês, a minha esposa que me apoia, que me abençoa sempre, pai da Radassa. E legendário 14.355, alguém que está aqui nessa terra para tentar cumprir os propósitos de Deus na vida das pessoas. O Valente, você é pai, você é diácono, você é discipulador, líder de célula, legendário 14.355, está concluindo uma faculdade de teologia, é médico pediatra. Meu amigo, como você tem tempo para fazer tudo isso? Então, eu acho que eu não tenho tanto tempo assim, né? É lógico, uma ou outra coisa a gente acaba às vezes perdendo, né? Principalmente por causa da profissão. Os finais de semana muitas vezes são comprometidos, mas Deus vai dando graça, né? E um dia de cada vez. Você desliga o celular de madrugada ou mantém ele ligado? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Alguém liga Mas me perguntando? incomoda, você sabe, já teve época, engraçado como evoluiu, né, a tecnologia. Houve épocas que era tudo falando e daí me ligavam mesmo, às vezes 2 horas da manhã tinha que desligar. Não fazem mais isso. As pessoas aprenderam a usar o WhatsApp e eu, quando tenho algum paciente ou qualquer pessoa, eu falo, vou responder não sei quando. Vai orando. Eu respondo todos. Olha, uma emergência e tudo, tome as devidas providências, porque... Isso é verdade. 3 dias depois ele responde. Não, é que depende das pessoas, né? Tem uns que demoram mais, realmente. Entendi. Olha, eu senti aí alguma situação aí, hein? Valente, nosso legendário 14 mil. Mas conta aí, por que 14 mil? Se aqui era 11 mil e depois foi para 17 mil. Não, aqui em Curitiba é o único, não é? 14 mil é o único. Não é o único? Não, tem o pastor Cleverson. Pastor Cleverson também, legal. também. Legal. Um na frente, ele fez em Minas, né? Legal. E você fez onde, Valente? Conta essa história pra nós. Veja, eu recebi um convite para ser legendário do pastor Nilson, antes dele saber o que era legendários, né? Então ele falou, vai ter um movimento de homens, um negócio bacana, mas ele não sabia o que era. E daí, como nem ele sabia o que era, eu também não consegui ser convencido de que era para eu fazer. Eu falei, vou deixar isso daí mais para frente, né? E de fato, isso era o ano de 2018. Eu estava vindo de um processo bastante difícil, de frustração. Eu fui atrás de um sonho que provavelmente em algum momento escapou daquilo que Deus tinha para minha vida, né? Que eu estava num processo de certificação do meu diploma nos Estados Unidos. E as coisas começaram a dar errado. Isso me trouxe um desgaste muito grande, emocional, físico, e lógico que isso acaba afetando o teu relacionamento até em casa, né? Muitas áreas. O meu trabalho ficou prejudicado, eu vi que eu não estava rendendo a mesma coisa. Então, quando eu decidi ir para os legendários, eu fui querendo muito. Eu fui com a certeza de que eu precisava muito. Então, eu havia ouvido já falar dos legendários,
não fui num primeiro momento nesse convite. Um dia eu estou na célula, veja o que é capaz uma pessoa fazer, um pastor me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem dos próximos fechas, né, das próximas datas dos legendários no mundo. Como era o começo ainda do movimento, tinha 2 lugares no mundo que ele fala como se fossem 75 lugares. Né? Quem que mandou para você? É um pastor aqui da igreja, eu não vou falar Super o nome vai dele. falar o nome. Bem conhecido, né? Ele também é líder da nossa célula? Não? Isso, eu acho que ele também está bem ligado, né, ao movimento. Mas ele me manda, eu estava ali dirigindo a célula e veio um plim, né, no meu celular e falei, pastor, é possível isso? Você mandar uma mensagem dessa no meio da ministração? Acontece que eu realmente estava numa situação tão difícil, a minha chefe falou assim, vá tirar férias. Eu falei, não posso sair agora, né? Na próxima semana. Eu falei, não, então eu vou me organizar. Qual que seria o prazo? Mais ou menos ali 3, 4 semanas, até para eu me organizar. E eu olhei aquelas datas. Tinha 2 lugares no mundo para o dia 1º de maio de 2019. Um deles era Nebraska. Só pelo nome eu já penso em neve. Não, eu nunca vi um filme que alguém quer ir para Nebraska. E que fale bem, e que fale bem de Nebraska, não, né? eu nunca vi isso. E o segundo era em Dallas, né? Então eu falei, olha, Dallas até dá, né? Eu tenho visto, né? Tava com visto É quente. dia. Deve ser quente, né? Texas, tal. E assim, vou até inclusive aprender a dar uma desenferrujada no meio. Verdade. Tudo em inglês, né? Cara, olha, foi uma coisa tão de Deus assim. Eu peguei. É ruim quando os caras já conhecem a história, né? Eu conheço uma pequena parte. Mas conta, podemos conhecer, mas o público não. Desculpa, Conta. Quanto tempo eu tenho pra contar essa história? Não, segue lá, o tempo é Tempo é seu. Vamos lá. Então eu, juntei umas milhas, deu certo, juntei um dinheirinho, falei, cara, vou pra lá, né? De repente, se não der certo esse negócio aí, que eu também fui assim, sem saber. Detalhe, né? Eu pedi o telefone do coordenador de lá, do Antero de lá, né? Daí, o cara, eu falei assim, olha, tal, eu queria fazer, tal, eu sou do Brasil, como é que eu faço? O cara me mandou assim, preencha esse link, né? Tipo, link para pagamento de inscrição para os legendários. Assim, foi essa receptividade que eu tive, calorosa, né? Preenchi lá, paguei o boleto, né? Em dólar, né? Inclusive. E me inscrevi. Era isso. Eu falei, olha, mas esse vai ser um top de... Não era top, era REC. Né? Era REC. Só para deixar bem claro. Reto extremo de caráter. Você já sabia que era REC? Reto extremo de caráter. Qual REC que foi? Você nem sabia isso, né? Não lembro o nome do REC. 179, né? 179? Mas você já sabia que era REC? Você sabia o que era REC? Ou ela falou REC e o que é isso? Não, eu sabia, eu tinha uma noção, né? Porque o pessoal, algumas poucas pessoas tinham ido, né, para Guatemala e tal, então a gente sabia meio por alto alguma coisa. E daí falei para esse homem, mas olha, esse vai ser um REC de inverno ou de verão, né? Para saber o que eu vou levar de roupa, né? Daí o cara falou assim, olha, nesse momento nós estamos a 40 graus aqui em Dallas, porém, como vamos subir a montanha, pode ser qualquer clima. Eu falei, nossa, como o cara foi bacana, né? Tipo, desfrute o caminho, né? Eu fiz a inscrição do cara. Tem um detalhe também. Segue a lista. Esse REC vai ser em espanhol. Porque, na verdade, o primeiro REC em inglês foi ter em 2023. Foi agora há pouco tempo. Se me falha a memória, né? Em Dakota do Norte. É recente. Aí eu falei, caraca, não. A gente, todo brasileiro, né? Fala um portunholzinho, né? Acredita que fala. Acredita. Ele acha que fala espanhol. Pensa que fala. Cueca-cuela, né? Desse tipo. E eu fui pra lá, então, era pra... Eu peguei um voo direto ali de São Paulo e tal, aqueles voos bacanas, assim, com criança chorando do lado e tal, né? Mas eu deveria chegar ali às 9, né, em Miami, fazer outra conexão, chegar em Dallas, né? Cheguei em Miami, quebrou o avião. O avião ficou na pista ali quase 2 horas, daí falaram, pessoal, desce todo mundo, vocês vão ter que ir lá com os funcionários da empresa e ver se eles conseguem
te encaixar em algum voo. E eu ali, né, já, meu Deus, né, como é que vai ser e tal, e corre lá e fala inglês lá com aquela turma lá que nunca é bem receptiva. Conseguiram colocar num voo, mas para eu chegar 1h30 em Dallas. Né? Era para eu chegar às 11. E o check-in era? Que era o check-in, era a partir de 11h30, meio-dia. Tá? Então eu fui para Dallas, né, atrasadão, e desci do aeroporto, tá o coordenador me ligando, está cerca! Olha, eu tô aqui no aeroporto, carregar meia hora do aeroporto até aqui na igreja, então corra, né? E eu cheguei lá, com a mala na mão, falando inglês com o Uber, né? O último na fila. O último, você consegue imaginar, né? Eu só quero o último. Você consegue imaginar todos ali em fila, né? Com uma certa atividade que eles tinham dado ali para aquele pessoal para contar o tempo, né? Enquanto aguardava um senderista que não havia chegado ainda, né? Um participante ali que não havia um certo valente, né? Ainda participado, né? É que eles usam essas palavras. Sim. Né? Bastante. E daí eu tava com a minha mala de rodinha ali e falei pro cara, eu preciso me trocar. Eu preciso me trocar, né? Não, eu tinha uma mochila dentro da mala, né? Mas eu falei, cara, eu preciso de um lugar pra me mostrar. E assim, né? Aquela familiarada, tudo, né? Aquele pessoal lá, hispânico, né? Vamos, tal. E eu, cara, entrei numa Kombi. Dale. O cara falou, se troca numa Kombi ali, se troca no carro. Eu entrei numa Kombi, cara. Troquei de roupa, pus uma bota que eu tava de tênis, peguei minha mochilinha, entrei, fui lá na fila, né? Deu camarada, daí, eu não sei, tinha um legendário lá falando um monte e tal. Cheguei do lado dele, né? Fiquei esperando. Qual o seu trio? Trio? Trio pra mim é aqueles... barrinha, né, cara? Que é isso? Mas era tribo, né, que o cara tava falando. Ele não sabe! Então todos participam. Né? E, enfim, foi assim que começou meu top, meu REC. Já começou bem. E tivemos algumas atividades ali, daí para Los Buses. E fomos embora. Uma viagem ali, sei lá, eu imagino de 6 horas. Porque eu fiz muito trecho assim de Curitiba a São Paulo, né? Eu vim morar aqui e meus pais moravam em São Paulo. Eu imagino que era mais ou menos isso. E fomos, né? Então, foi assim, realmente tudo... Foi um impacto muito grande, né? Eu fui muito preparado e fui tratado já, né? Desde a chegada. Agora, eu cheguei lá e Deus falou comigo como eu nunca tinha ouvido Deus falar. Glória a Deus. Num dos acampamentos ali de noite, Deus estava chovendo e Deus começou a me falar para buscá-lo. E eu fiquei tentando negociar com Deus, né? Porque eu estava na barraca, estava chovendo, estava frio. Eu falei, não, Deus, eu vou orar aqui dentro, né? Só que eu não conseguia orar ali dentro. Porque quando eu tentava me ajoelhar, dava cãibra. Então eu só podia ficar ou deitado ou em pé. E eu falei, cara, mas isso é coisa da minha cabeça, não é possível. Mas foi assim, uma presença de Deus intensa, que fica até difícil eu falar isso em público. Sabe? São experiências, às vezes, tão pessoais. E daí, no último recurso para eu negociar ali com Deus, eu peguei uma Bíblia que eu tinha levado, uma Bíblia da minha filha, que era desse tamanho. Daí não conseguia ler, né? Claro, né? Daí eu peguei aquela lanterna ali, né? De cabeça, tentando ler. Eu abri em Jó, capítulo 38, verso 3. Jó 31. Que dizia, se eu não estou errado na referência aí, e dizia assim, agora é a hora de ser valente e responder as minhas questões. Que legal. Daí eu falei, tá bom, Deus, entendi. Daí saí da barraca. Eu tava com frio, eu tava com o pé gelado, eu tava assim, bem rec mesmo, né? E, cara, quando eu saí, não estava mais chovendo. O céu tinha aberto, tinha chovido, a grama estava molhada, havia um córrego ali perto que talvez me deu essa impressão que ainda estava chovendo. E ali eu comecei, tinha um resto de uma fogueira que alguém tinha feito, uma brasa. E ali, na madrugada, sozinho,
eu comecei a reconstruir o meu relacionamento com Deus. Eu Nossa, fui legal. juntando as madeiras em volta, e falei, não vou ficar nessa brasinha aqui, vou fazer uma fogueira de verdade. Todo mundo dormindo. E aquilo ali, pra mim, eu falei assim, cara, já valeu ter vindo aqui. Né? Mas é óbvio que depois ainda houve outras experiências, né? E eu estava assim, eu falei que eu estava com uma dificuldade até no emprego, porque eu havia tido problemas realmente para dormir, de insônia severa, passei a usar algumas medicações e fiquei sem memória, fiquei sem atenção. Então eu estava numa situação que no próprio emprego, a minha chefe, ela revia as coisas que eu fazia, assim, não tinha nem confiança mais, né? Mas a impressão que eu tenho é que Deus pegou a minha cabeça, igual aqueles cara que sabe resolver cubo mágico rápido, Colocou no lugar. Colocou no lugar. Eu voltei assim com clareza, eu voltei com realmente uma sensação de propósito, uma sensação de gratidão a Deus, né? Então foi transformador. Enquanto eu estava lá na montanha, a minha esposa também se quebrantou, buscou, teve um tempo de Deus. Ela disse que Deus falou para ela assim, não, teu marido vai voltar outro, mas você tem que estar pronta para se encaixar nesse novo Que legal, Que hein? legal. homem que eu vou mandar. E né? quando você foi com esse propósito de buscar alguma resposta, alguma coisa assim, ou foi uma aventura? Não, eu fui assim como um último recurso. Eu fui assim, eu preciso Mas você dar foi um com- jeito na Mas minha se foi com esse último recurso, como assim? Tipo assim, último recurso para tentar melhorar a sua vida aqui, ou um último recurso de resposta com Deus? Não, Último- eu sou... Você falou que você estava meio assim com Deus no Veja, eu começo. sou cristão há tanto tempo, né? É isso que eu ia te perguntar, então, Valente. Aproveita e conta um pouquinho para você nasceu num lar cristão, como que funciona? Peraí, isso? deixa eu só responder ali. Claro. Né? Eu pensei assim, cara, a minha vida tá uma bagunça. E o único jeito de eu começar a arrumá-la é buscando reatar meu relacionamento com Deus. Eu vou buscar de Deus a solução para tudo isso que está bagunçado e confuso na minha vida. Tanto que eu voltei dos Legendários, eu voltei chamando todo mundo para fazer Legendários. A primeira pessoa que eu convidei para os Legendários foi o pastor Daniel Torres, em Dallas. Ele Porque estava lá, estava né? em Dallas, Ele Ele estava estava lá, morando. né? Ele estava lá. Isso, e eu até pensei assim, se nada servir lá, né, esse troço for muito zoado, eu de repente vou lá visitá-lo, né? Ele não estava naquele final de semana em Dallas. Você estava no Ele Brasil. Ele estava viajando, estava em outro lugar. Ele chegou na segunda-feira, quando eu já estava indo embora, daí eu falei rapidamente com ele e falei, você tem que fazer Legendários, você tem que fazer esse negócio. Né? Mas aqui, voltando para o Saulo, a questão... Para você ter uma ideia, eu me batizei com 7 anos. Tá? Me batizei em Santos, numa igreja batista. Inclusive, o vô do pastor Marcílio foi quem me batizou. Ah, que legal. O pastor Ox Ximenes. E ali nos Legendários, eu tive como se fosse um novo batismo, sabe? Eu tive um novo marco. Novo recomeço da tua vida, né? Assim, eu Com falei, Deus, não, né? mas eu já fiz isso lá atrás. A gente sabe, é um só batismo, aquela coisa toda, mas assim, Deus quis ter um novo começo, porque eu era uma criança. Né? Apesar de ter convicção, apesar de crer em Jesus, apesar de entender bem o Evangelho de Cristo, o que eu tinha de vivência como homem, o que eu tinha de pecado para me arrepender. Hoje eu sou um homem, hoje eu tenho uma outra consciência. Então ali eu fiz uma renovação de votos, digamos. Ali eu tive um novo marco. E até quero fazer um parênteses, né? É por isso que eu acho que o Legendários ele é uma ferramenta muito importante de evangelismo para pessoas que realmente não conhecem Jesus, não conhecem Deus, mas ele também é essencial para aquele crente velho, aquele crente que está em banco, sabe? Que acha que já me batizei lá na primavera de 1967, eu ia para a escola bíblica, sabe? E parece que não tem mais nada. Né? Já aprendeu tudo, parece que já aprendeu tudo, não precisa mais nada. Dentro da nossa, às vezes, da nossa tradição, né? de algumas denominações, inclusive, né? Você chega ali num ponto que você já se batizou, você já fez o curso, você já fez isso, acabou e você fica estagnado. E o Legendários, ele te traz isso. Ele te traz uma possibilidade de você subir um nível, de você ter um outro
alvo a ser alcançado, uma outra motivação de ser melhor. De ser melhor não para si mesmo, ser melhor para a tua esposa, ser melhor para a tua igreja, ser melhor para Cristo. Né? Amém. É isso que eu recebi ali dos legendários. Uma espécie de reset da tua vida cristã. Eu chamo de upgrade, de reset da vida cristã. Sim, sim. Porque às vezes a gente está acomodado e acha que a vida é isso mesmo e está tudo certo. Mas aí vem Deus e se revela de um jeito, como você falou, que Deus falou de um jeito diferente. Exatamente para aquela configuração original que você legal. perdeu ao longo de tanta porcaria desse mundo. Né? Certo. Que se tirou daí. O que Jesus faz com Pedro em João 21, né? Exatamente. Um novo caminho, um novo começo. Né? Valente, entre as conversas nossas, em outras ocasiões, né? Eu lembro da gente ter conversado sobre a sua profissão e fazendo aquela analogia que já fizemos algumas vezes, né? Você quer falar um pouquinho assim sobre a tua profissão, no que você atua? E aí, se possível, trazer para a vida espiritual. Você disse que lá Deus pegou você, o valente como era, vivendo um tempo difícil, o homem, o marido, o pai, o profissional e tal, e Deus pegou você lá e tratou coisas que depois, quando você voltou, você se deu conta que agora faz sentido. Então, eu queria que, se possível, traçasse esse paralelo. Tua profissão com a vida cristã. Acho legal perguntar para o Valente se desde criança ele teve vontade de ser médico. Eu achei uma pergunta. Eu queria ser médico. E queria ser médico pediatra. Médico pediatra não dá dinheiro, né? Bom, eu vou esperar do Saulo aqui. Eu vou esperar do Saulo só um pouquinho. Tem aquele escritor, Simon Sinek, que ele fala assim que o porquê é melhor do que o que, né? No primeiro momento. Então, por que eu amo cuidar de pessoas e amo ensinar? Eu sou um pediatra e que passei aí a minha vida toda. Aliás, eu vou fazer o jubileu de prata, misericórdia, 25 anos. 25 anos de médico. 25 anos que eu ouço choro de criança na orelha. Rapaz, quase a minha idade é o tempo que você tem de profissão. Exato. 25 anos. 25 anos explicando para a mãe o que tem que fazer. Mas eu sou realmente pediatra, né? Atuo bastante em sala de parto, em neonatologia. Mas também, ao longo desses anos, eu sempre estive vinculado ao ensino médico, ali com o residente, como preceptor, né? Alunos, né? E da mesma forma na igreja, né? Algo que me dá prazer, assim, que me move, é poder ensinar, é poder cuidar, é poder se relacionar com pessoas que queiram caminhar comigo, né? Questão da carreira aqui, respondendo então ao Saulo, nunca quis ser médico. Nunca. Decidi isso assim no cursinho, gostei muito de biológicas e eu sempre fui para a área de humanas. Então, uma outra coisa que tem muito forte em mim é essa questão intercultural, né? Eu gosto por isso que até eu queria ir para fora e tudo mais. Então, eu fiz na época, um colegial técnico, né? Fala segundo grau. Né? Fala segundo grau, que não é tão velho daí. Não fica tão velho. E daí, de repente, no cursinho, eu me empolguei com biológicas e falei, cara, acho que eu vou fazer medicina. Por que não, tipo, né? É fácil. Tipo, se eu mudar de ideia, né? Pelo menos é mais fácil, né? Vira o clínico geral. A concorrência vai diminuir, né? Se eu mudar de ideia, enfim. E fiz e vim fazer aqui, saí de casa, né? Eu morava em Santos, São Paulo. Saí de casa, fui o primeiro filho a sair de casa, né? Apesar de ser o mais novo, engraçado isso. E vim fazer faculdade aqui na Federal, né? Uma vaga que Deus abriu, uma porta de Deus, né? Apesar de eu não estar assim, aquelas coisas com Deus, mas Deus me presenteou. Vim para essa cidade, conheci uma curitibana, tenho uma filha curitibana, né, que eu posso querer. E a questão da pediatria foi semelhante também, porque eu estava no curso e o tempo inteiro eu queria fazer alguma coisa dentro de clínica médica, eu gostava de neurologia, gostava de algumas coisas assim. E quando eu estava no estágio, ou seja, já no final ali, talvez na reta final para a gente se formar, eu tive uma manhã assim do estágio, atendendo criança, atendendo mães, acompanhando o serviço. E eu lembro que eu saí, dessa imagem assim, eu descendo na rua, e falei, cara,
eu vou fazer isso pro resto da minha vida. E decidi ser pediatra. Que legal. Decidi fazer esse caminho. Que legal. Ensinar as crianças a cuidar, começar a caminhar, andar. Sim. E isso você pensa fazer isso no Reino de Deus também? Nós estávamos conversando. Eu estava pensando justamente nesse sentido, porque querendo ou não, você cuida de gente. Cuida Você de é diácono gente. da igreja, né? Isso, cuida de bebê e acaba cuidando dos pais também, né? Tem que orientá-los. Sim. E na igreja, na vida cristã, você também cuida de gente no discipulado. Aliás, para mim parece um paralelo interessante, uma analogia interessante pensar que eu ouvi isso muitas vezes nos meios por onde passei. Nós somos ótimos obstetras, ou seja, a gente ajuda a criança a vir ao mundo, dar à luz, né? A mulher dar à luz, mas não somos tão bons pediatras, ou seja, temos grandes dificuldades no cuidado com essa criança que nasce. Então, assim, a gente ajuda, vem para Jesus, e a pessoa se converte, e agora? Agora você se vira. Infelizmente é que eu estou do lado de um obstetra aqui. Né? Pois é, né? Então, eu tô aqui pensando. 17.000, Não, mas eu soltei essa bomba para vocês resolver, cara. É engraçado. Você sabe irmão assim que caminha muito junto, de idade próxima, de 2 anos, que briga o dia inteiro e ao mesmo tempo se diverte e um protege o outro. Sim. É essa relação de pediatra e obstetra, sabe? Porque os obstetras Os são pediatras. uma raça que não é fácil, sabe? Os pediatras, uma raça também que você não conhece, cara. A gente brinca que assim, o trabalho deles termina quando começa o nosso. Então eles querem desovar. Eles não querem nem saber. Olha, esse bebê aqui tava com uma avaliação. O filho é seu, se vira. Nasceu, missão cumprida. Não, Próximo. assim, olha, eu tô olhando aqui, essa criança tá com taquicardia, não sei o quê. Vou tirar. Tipo, tão simples quanto, né? Desde querer saber o que tá acontecendo, ele fala, não, daí depois vocês investigam aí, dá uma olhada. Então, acontece isso realmente, né? De ter... normalmente o obstetra também não está sozinho, é mais fácil o pediatra estar sozinho. Eles têm agora enfermeira, tem doula, é ou não é, Robson? Mais ou menos. Tem um monte de gente ali, ele fica lá na TV assistindo o jogo, de vez em quando ele solta. Se defende aí, ó. Vou fazer um parto agora. De vez em quando ele, Agora vai lá fazer um não parto. É bem assim, cara, não. cansei de ver o Brasileirão, vou subir lá fazer uma cesárea. Não sei onde você trabalha, Valente. Não, brincadeira. Mas tem uma certa rixa, assim, sabe? Não é bem assim, não. E, Mais ou menos. Em termos de igreja, é possível, sim, fazer essa analogia, né? Porque, veja, é muito, talvez até bacana, né? O pastor ir lá, fazer um apelo, né? 200 pessoas foram à frente, né? Agora, ele vai pastorear quantas dessas 200 crianças, né? Exatamente, desses recém-nascidos. E tem analogia na Bíblia, né? Que ali em 1 Coríntios 3, né? Paulo fala assim, eu queria falar com vocês como adultos, mas tem que falar como recém-nascidos, porque vocês precisam tomar leite, né? Eu acho que o ministério de ensino, não sei se sempre, mas talvez mais nos últimos anos, ele não tem ganhado a importância, não tem crescido junto com, na mesma proporção que o evangelismo, que outras áreas, às vezes, da igreja, né? Não estou falando em nenhuma igreja em particular, específico, mas veja só, quantos pastores você conhece que abraçam realmente, o meu ministério é de ensino, né? Eu gosto muito do ensino, então por isso que me chama a atenção. Eu poderia aqui lembrar do pastor Luciano Subirá, né? Ele Correto. faz, né, questão de dizer o ministério de ensino da palavra. Um outro que eu acompanho também, que é o pastor Paulo Chon, acho que é isso, né? Paulo, não sei se eu perdi o nome dele. Coreano? Ele é brasileiro, ele é da presbiteriana de Cuiabá. Paulo Won, que a gente fica assim no ar, a gente dá uma voada às vezes. Mas assim, fora isso, né, a gente realmente precisa trabalhar essa questão. Eu fico muito feliz aqui na PIB, nós estamos nesse movimento exatamente visando batizar pessoas em nome de Jesus, apresentar Jesus para elas. Porque muitas vezes a pessoa que vai lá na frente, ela não tem a menor ideia. Vou até dar um exemplo assim recente. A minha esposa, né, no último culto aí, um monte de gente foi à frente, ela foi falar com uma pessoa que foi à frente, foi orar por ela, e daí falou assim, você veio aqui à frente para aceitar Jesus?
E ela falou, sim. Daí, então tá bom e tal, você entendeu, tal, aquela conversa. Daqui a pouco chegou a tia dela. Daí ela falou assim, puxa, que bom que ela aceitou Jesus. Não, mas ela já aceitou Jesus no outro culto, alguns cultos atrás. Talvez faltou alguém no culto atrás, caminhar junto, Entendeu? explicar. Ela falou assim, não, mas você já é convertido. Ela falou, não, eu acho que não era. Então, assim, sabe? Então precisa esse cuidado. E tem até um livro, eu não vou lembrar agora o nome, que eu li uma vez, me impactou bastante, que ele faz uma projeção, né? Tem um gráfico de um evangelista e um discipulador. Se esse evangelista falar de Jesus, converter uma pessoa todos os dias do seu ano, e o discipulador caminhar com uma pessoa apenas o ano inteiro, ao longo do tempo, em cerca de 30 anos, aquele evangelista ele alcançou, sei lá, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Aquele discipulador, porque é uma progressão geométrica, alcançou perto de 4 bilhões de pessoas. Porque cada um que ele discipulou vai discipular outros. Isso. Então é uma progressão geométrica. E como é importante isso, eu falei dessa analogia, porque na condição de pediatra você vai ter de ensinar o pai e a mãe a que tipo de alimento dá, quando dá aquele alimento, a necessidade de digestão, aí a criança cresce, aí vem comportamento, aí ensina a falar, uma série de coisas que pai e mãe ensina para a criança. Isso acontece também na igreja, que é como é que você vai se alimentar, tua vida espiritual. Com quem é interessante que você esteja ou faça parte de que círculos de amigos. Então, assim, para mim parece muito próximo isso, sabe? Quando se pensa em pediatria, no sentido biológico, para cuidar da criança, e quando se pensa em pastoreio, em discipulado, em acompanhar essa criança ou esse novo convertido por um tempo. A gente às vezes fala, né, que é um coach de alguém que acabou de se converter, né? Sim. Mas para mim parece bem importante isso, por isso até pedi para você comentar, porque é um assunto que às vezes falta para a gente assim, pegar de verdade isso, né? E como é legal a gente saber que na nossa igreja isso acontece bastante. Toda vez a gente é convocado a discipular pessoas. Na célula isso acontece bastante, né? Sim, é interessante você falar, porque como eu trabalhei um tempo ali com a medicina de família, né, sendo preceptor, eu absorvi um pouquinho, eu fiquei um pouco híbrido, assim, e peguei mais essa ideia de cuidar da família como um todo, né? O que é interessante? Nenhum animal precisa aprender a cuidar da sua prole, só o ser humano, né? Você pega inclusive para nascer. O único animal que precisa de outro para ajudar a nascer é o animal racional. Sim. Graças a Deus, né, Robson? Interessante que graças a Deus, né? Temos interessante que nós humanos ainda não aprendemos, né? Alguns não aprenderam ainda, né? Isso, vários não. Mas assim, então eu sempre tive esse foco na família, né? Eu aprendi, né, ao longo desse tempo a focar na família. Trabalhar, por exemplo, algo que hoje está melhor, mas que fica até uma lição para os legendários, né? A inclusão do pai no apego, né? Tem uma teoria do apego, né? Eu nem vou falar sobre isso assim, mas que fala assim como é importante que essa criança seja acolhida, como é importante que essa criança ela receba carinho, envolvimento, segurança nos primeiros dias. Pertencimento, né? Isso. O experimento clássico é o da macaca lá, né? Todo mundo conhece da macaca. Tem uma macaca fria, gelada, de inox, que tem comida e água. E tem uma suposta macaca ali, felpudinha, né? Que você coloca o macaquinho para ver quem que ele escolhe como mãe. Ele passa, 23 horas e meia grudado na felpudinha, né? A mãe que acolhe ele. Isso daí é daquela época lá, acho que anos 50 ali, que os caras faziam esse experimento doido. E ele só ia ali comer e se alimentar porque o mínimo necessário. Porque o que ele queria era acolhimento. Conforto ali, né? Conforto, apego, né? Interessante, né? E isso acontece também com o novo convertido. Ele precisa sentir-se acolhido, ele sentir que ele faz parte de uma família, tão logo seja possível. Se ele não sentir, se você... o cara foi ali na frente, ele tomou uma posição com Jesus, amém, parabéns, ganha uma lembrancinha aqui e tal. E não tiver o acolhimento, ele não volta, não fixa. Ninguém nunca mais falou com ele. Pensando nesse acolhimento, foi isso que você decidiu fazer teologia?
o chamado de Deus. Essa Porque você é uma longa história. Os caras vão tirando só... Não, porque você começou na medicina, não queria ser médico, foi para medicina, foi para pediatria, para ajudar as mães a acolherem os seus filhos. Aí vira legendário. Vira legendário. Volta um novo homem. Você disse, né? Então, agora eu vou fazer Aí teologia. você tá na igreja, ali assim, qual que sentiu esse um batista desejo de raiz. fazer teologia? É que você viu alguma coisa na igreja, falta de acolhimento desses irmãos? Conta a sua história. Né? Lá vou eu, na verdade... Dá teus pulos. Os caras tirando os coelhos da cartola aqui, Dá né? teus pulos, se vira. E... Você quer complementar? Não, é tudo a cabeça aqui, vamos embora. Tá. Veja, eu gosto do ensino, né? Como eu falei, eu amo fazer isso e amo o ensino da palavra. Então, eu fui pro seminário, meio ideia de medicina, assim. Eu falei, cara, já que eu vou fazer, eu preciso me preparar mais, eu preciso saber mais. Vou fazer logo o seminário, né? Assim já resolve essa questão para ser tipo um professor de escola bíblica. Essa era a minha aspiração, era só essa a minha motivação, né? E, lógico, no seminário, como qualquer um, temos o Saulo aqui que está começando a trilhar essa jornada aqui. Tem momentos de crise. E teve momentos que eu falei, cara, acho que Deus nem quer que eu faça esse negócio. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, esse negócio nada a ver. Porque, na verdade, talvez aquilo que eu queria, né, o seminário não ensina, né? Aquela questão de você ler um texto, aquele texto falar com você de tal forma que você consegue derramar isso para outras pessoas, do alto. É do alto. Então, Espírito Santo, né? Gera uma frustração num certo momento. No seminário a gente aprende a técnica e tal, mas a ler e estudar a Bíblia de maneira devocional, pelo menos para mim foi assim. Depois, durante, eu passei a ficar crítico com tudo. Isso não foi saudável para mim, sabe? Quando você fez seminário também? Sim. Terminei em 2008. Não Mas penso em tempo, em época. Tô ficando velho. Não, é que tem disciplinas realmente no seminário que às vezes você se questiona, né? Por que a disciplina tá lá? Tudo bem, ok, tem o MEC, tem tudo, mas só que tem aquilo que você quer, e como diz o Valente bem falou, né? Aquela parte aprofundada da Bíblia, aquele conhecimento, aquilo que você está em busca disso, né? Aí às vezes você vê que fica... Mas a gente vê até na faculdade, né? Não é a faculdade que faz o médico, é o aluno que se faz, né? Se o aluno for atrás, não buscar estudar, isso é qualquer faculdade. Né? Até na teologia. Tem matérias que são sensacionais na faculdade. Tem matérias que são maravilhosas. Sabe, conversando com alguns pastores aí que são de décadas anteriores, eles falam assim que houve um movimento em determinado momento achando que a faculdade estava muito legalista. Ela estava muito ensinando só Bíblia e leis e tal, e eles quiseram fazê-la ser mais prática, né? E nesse processo também talvez tenha fugido um pouquinho do foco, né? Tenha fugido, isso me causou alguma certa angústia no seminário, algumas disciplinas e um enfoque talvez exagerado na parte social e coisas assim, que são desse tempo, mas que talvez para mim, para outra pessoa talvez tenha sido super produtivo, para mim não era o que eu buscava, né? Eu não sou um cara que eu vou falar aqui, tipo Saulo, que fala assim, do John Calvin e Martin Lutero, não sei o quê, e Joãozinho 30, vai citando. Eu não sei citar essas pessoas, eu sei falar da Bíblia por ela mesma, eu sei falar daquilo que eu leio e que eu enxergo, que é um livro que foi feito para você ler o resto da vida. Eu sou nerd da Bíblia, tá? Tem amigo meu que é daqueles caras assim que você ia ver o filme do Star Wars, e o cara, sabe aquela nave que tem naquele episódio? Tem no livro tal, ele diz que houve uma batalha e por isso que aquela nave estava ali. Cara, tem cara que é biruta por Star Wars, que não é uma fantasia. Por que eu não posso ser assim biruta com a Bíblia, né? Tá certo. Então eu leio de novo e daí eu vou ali, cara, descobri que isso aqui era isso. E é tipo pro cara que joga bola fazer um gol, entendeu? Eu dou discipulado para um rapaz e eu levei um dia ele na célula, né? E aí depois ele estava contando na célula dele, né, que ele frequenta, ele fala assim, não, você não tem noção, na célula lá, tem um cara lá que ele sabe a Bíblia de cor. E assim, não sabe os versículos principais da Bíblia. Ele sabe o contexto. Ele sabe a história, versículos aqueles mais difíceis, dá até vergonha, ele fala. Você está aqui no Eu seminário. não sou bom de versículo. Quem é bom de versículo é minha esposa.
Minha esposa dá de 10 a 0. Mas assim. o Valente na ela célula... faz referência, eu não consigo lembrar. Sabe o Valente na célula é uma enciclopédia bíblica. Que ano que você está no seminário? Está terminando já? Está quase. Eu tenho um estágio para fazer nesse semestre e o TCC. Daí acabou. Solamente. Tá, mas vamos lá. Em espanhol, solamente. Eu fiz a pergunta, você deu uma fugida aí. E depois que se formar, o que você vai... Não vai só na escolinha dominical ensinar as crianças, que você falou aí. Não, mas você pensa em um dia largar a medicina e virar pastor? Não pensa em trabalhar para o ministério? Veja, a medicina abre muita porta para nós. Isso, né? mas já teve uma ideia talvez híbrido? Eu recebi esse ano algo diferente, assim, um desejo de fazer uma viagem missionária e não apenas uma coisa assim que eu vou lá participar e daí volto para minha casa e fico vendo como foi legal, né? Mas alguma coisa de me envolver, de me entregar, de me dar, né? Lógico que a minha esposa está nisso, né? Minha filha também, eu tenho certeza, e também não é da noite para o dia, mas isso aconteceu esse ano, é uma coisa muito recente, né? Eu vi um propósito em tudo que eu fiz. Eu vi um propósito na medicina, tudo que eu trabalhei. De repente eu vi que há algo de Deus para mim realmente nessa questão eclesiástica. O que eu gostaria de fazer? Dar aula sobre a Bíblia e pronto, né? Mas eu acredito que a medicina jamais vai ser em vão, seja no reino de Deus, seja para atender pessoas. Por causa dos legendários, uma das coisas que Deus falou lá comigo, ele falou assim: eu vou redirecionar o seu ministério. Eu sempre fui esse cara da Bíblia, né? De ficar lendo a Bíblia. Minha esposa orava, né? Ainda ora mais do que eu, mas estou tentando chegar lá. A partir dali, Deus começou a me mover na oração, e o Marcelo acho que lembra disso, né? Nós fizemos ali diariamente, né, lives de oração. Fizemos várias coisas, inclusive tem um dado, uma informação importante, que você criou o grupo de intercessão dos legendários de Curitiba. Isso é verdade. Em 2022. Estou tentando lembrar aqui, não queria atrapalhar você, mas pode continuar. Não, está aqui, a data está aqui, ó. Dia 2 de fevereiro. Olha. 2 de fevereiro de 2022. Foi logo depois do meu top. Cara, sem a stalker. gente começou a fazer um trabalho de oração, né? Desculpa, daí eu vou fugir de novo. Mas você está satisfeito com a resposta? Eu creio que... Esse tom foi mesmo? Eu creio que algo de Deus para mim hoje não tem volta, né? O seminário, ele é um detalhe. Mas se eu não tivesse feito o seminário, também seria... Porque você já conversou isso uma vez comigo, lembra lá atrás? Você mudaria, não mudaria? Porque tem um casal de médicos que largou medicina, são pastores, em Pinhais da igreja. O Robson está nessa, entende? Ele está nessa situação aí de aceitar o chamado. Então, eu tenho falado pro Robson para ele ir comigo pro seminário, mas ele está enrolando, né? Ele prefere fazer uns partos e ficar assistindo. Continua orando, viu, minha querida? Isso. A gente teve essa conversa, eu tinha esquecido. Você já conversou pra mim, ele já conversou. Você largaria, não largaria? Foi na época da pandemia. Porque daí, tipo assim, a gente não tinha consultório, né? Porque em pandemia ninguém ia, né? Recentemente uma outra médica largou a medicina largou pra ir pra... Só ficar no ministério, E né? eu tava... eu fiquei como vice-diretor da BASC, né? No período você trabalhava na BASC também, né? Isso. Daí o Robson falava assim... Cara, ele vivia mais na igreja que os pastores. O Robson todo dia ele vinha aqui. Ele é batista raiz. O Robson todo dia vinha aqui e ele fala assim: Valente, você não trabalha mais, não? Você vai pro ministério, é isso? Eu falei: não, Robson, eu trabalho, mas tipo, me chama, eu tô aqui e tal. E coração de servo, né? Nem tanto, né? Mas assim, foi legal. Uma época legal, né? A humildade. É difícil. Assim, tem uma coisa que eu quero também. Me veio aqui a memória agora, não está anotado aqui. E eu sou grato a você você é um dos caras pelos quais eu passei a fazer alguns trabalhos nos legendários. A primeira missão, não sei se vai lembrar dela. Foi para desmontar uma casa, né? Foi para fazer. Móveis, foi para pegar uma geladeira. Levar uma geladeira na Fazenda Rio Grande.
E eu ia pilotar o caminhãozinho na ocasião. Então, mas é que era conectado com uma outra coisa, né? Sim. Você foi lá, a gente desmontou a casa de uma pessoa a gente que ela desmontou a casa, doou todos os igreja. Móveis e depois levamos uma geladeira na Fazenda Rio Grande. Era uma casa bizarra, assim, porque era tipo... Coitado, tomara que o cara não veja. Tomara que o cara não veja. Tomara que o cara não veja, porque assim, era um negócio que era descia, né? Era uma descida. Era perto, assim, de um parque, assim, um negócio com uma vista linda e tal. E você ia descendo, cara, não acabava mais a casa. E daí... Você pensando, tem que subir com a geladeira. Cadê a geladeira? Tá no último nível, do lado da piscina, né? Tipo, e eu lembro disso. Foi benção, né? A gente carregou benção. tudo, trouxe tudo. E dessa geladeira fomos e abençoamos uma família que ficou extremamente grata, né? Uma mulher que estava na época da pandemia, fazendo congelados, fazendo... comida para sustentar a família dela, né? Ela ficou extremamente agradecida. Mas a tua família, você falou agora há pouco de missões, vocês sempre tiveram envolvido muito com trabalhos missionários, né, Valente? Eu não. A minha esposa, sim. Minha esposa foi jocumeira, né? Ah, que legal. Ela fez uma viagem para a Colômbia, foi tentar alcançar todos os parentes que ela tinha, né? Por parte do pai dela. A história é longa, não vou entrar nesse detalhe. Mas a minha esposa, sim. Minha esposa, antes de me conhecer, ela já tinha como convicção que ela era missionária, né? Daí casou comigo, não sei se ajudou, se deu uma interrompida. Deu uma travada. Deu uma travada. Né? Ela se tornou meio missionária aí com as mulheres dos legendários, né? Que legal. Mas, Valente, naquele paralelo que nós fizemos há pouco sobre tua atuação profissional e tua atuação ministerial, o que você pode traçar como relação no crescimento e desenvolvimento físico e biológico, crescimento e desenvolvimento espiritual? Tem sugestões? Tem linhas para se traçar ou sugestões que de alguma forma possam se correlacionar? Então, a criança, né, como eu falei, né, ela é gerada num lar, né, que precisa aprender a cuidar dela, né? Eu acredito que nós, como igreja, também precisamos aprender a cuidar dessas crianças que têm vindo, que têm entrado. E talvez o modelo, o método que a gente fazia tempos atrás já não caiba mais hoje, né? Veja, o Robson está aqui, ele pode até concordar comigo. O que era o parto 25 anos atrás, o processo de ganhar um filho? Era um procedimento médico, tá? A mulher ia e ela... o obstetra falava o que ela tinha que fazer lá, e daí, né, deixava a família toda para fora, o médico sabe o que está fazendo e tal, ia lá. Hoje não é assim, né? Hoje a mulher entra ali com doula, com o marido, posta no Instagram. Hoje é uma experiência, como muita coisa, né? Às vezes até exagerado. Às vezes a criança perde o protagonismo, né? O parto é mais importante do que a criança em si, né? Enfim, isso é uma história complexa aí para a gente conversar, né? Mas o que eu vejo, né? Então, pegando esse exemplo ali desse novo approach, né, para o parto. As pessoas sonham, as pessoas acham que vai ter um parto assim lindo, não sei o quê, e às vezes as coisas dão errado na última hora. E há um sentimento de frustração, de rancor e tudo mais. E para nós também, muitas vezes a gente acha que a pessoa aceitou Jesus, então daí ela vai se inscrever ali na educação cristã, vai fazer o curso para discipulado, igreja e tal, vai dar tudo certo. Nem sempre vai ser assim. Porque cada indivíduo cada pessoa ela tem uma sensibilidade, a pessoa vem para Jesus e ela vem com toda uma bagagem que precisa ser retirada dela, toda uma mochila carregada que nós precisamos aliviar e conhecer o que ela tem ali. Então, sim, eu acho que é um paralelo nesse cuidado inicial, nesses primeiros anos que levam, tá? Uma preocupação quando a gente vê, às vezes, uma pessoa nova convertida já assumindo liderança, já assumindo algumas coisas, ela ainda está numa fase de ser cuidada, né? Então, da mesma forma com a criança. Quanto tempo uma criança leva, ainda mais hoje, quanto tempo a tua filha vai levar para pegar ônibus sozinha, para ir para o outro lado da cidade, né? Sim. Né? Então, cada um tem o seu tempo. Tem criança que é muito esperta, tem criança que, principalmente as meninas, já começam a falar ali antes dos 2 anos, né?
É um dado real, estou falando científico. E não paro né? mais. Tem outros que demora para falar, né? Por exemplo. Então, cada um tem o seu tempo e nós precisamos ser sensíveis a esse tempo e à urgência de caminhar com essas pessoas. Há muita gente entrando nas igrejas. Há muita gente, às vezes, por causa de uma experiência num estádio, por causa de uma palavra ali que às vezes é mais coaching do que pregação. E elas entram numa organização, mas na verdade elas continuam sozinhas. Né? Isso que não pode acontecer. Isso aí, a gente está caminhando para o encerramento da nossa conversa, mas ainda tenho uma pergunta e ao final mais um pedido. A pergunta que tem para você é o seguinte: você atua nas duas áreas, duas frentes. Profissional, cuidando de pessoa, cuidando de gente, cuidando da família dessas crianças, mas também cuidando de pessoas no aspecto, no âmbito espiritual. Qual que é mais fácil? Qual que é mais desafiadora do teu ponto de vista? Hoje a medicina tem se tornado um pouco mais difícil, né? Em termos de judicialização, em termos de pressão, em até um pouco de desmerecimento da classe médica, né? Porque se popularizou tanto, tem tanta faculdade e as pessoas não têm mais aquele mesmo respeito, né? Com o médico. Pessoalmente, eu acho que, ou talvez porque eu esteja muito animado e empolgado, eu acho que cuidar de pessoas na igreja ainda é melhor, ainda é mais satisfatório. Eu concordo. Eu também acho. O Valente, na pandemia você fez um projeto bem bonito de devocional, né? Conta pra gente. E ele rompeu fronteiras esse Verdade, projeto. tinha um podcast, não tinha? Isso. Tem um podcast nesse sentido, não é? Uhum. É uma gravação, né? Então, como eu estava no seminário e queria fazer um negócio diferente voltado para o ensino. Então, eu tentei montar um projeto de leitura bíblica em que nós nos reuniríamos presencialmente em algumas oportunidades para discutir determinados trechos que estaríamos lendo juntos, né? Isso foi, olha só, você falou do desafio de oração em 2022, isso aconteceu em 2020, praticamente na mesma data, 2 de fevereiro. Começou 2 de fevereiro de 2020, eu iniciei um projeto chamado Desafio de Leitura Bíblica. Antes da pandemia, né? Um mês antes, mais ou menos, da pandemia. Pense, né? Eu lembro que eu saí ali do seminário, né? Que tinha tido aquela aula inicial, e vim para cá para lançar o Desafio de Leitura Bíblica. Falei com o pastor Carlos, falei com algumas pessoas que iriam me apoiar nisso, montamos um grupo. Cara, nós fizemos um grupo presencial, uma reunião. Porque um mês depois, né? Pandemia. Na segunda quinzena de março já estava tudo fechado. Agora, veja como Deus nos dá a estratégia. Ninguém jamais imaginaria que nós iríamos viver um período em que as mídias, os podcasts, todo o conteúdo digital iria bombar, né? E então eu inicialmente era um estudo bíblico, virou devocional. E é um devocional curtinho, de uns 3 minutos, né, no máximo, em média. E mandei para muito tempo, por muitas pessoas. Eu fazia antes disso um escrito, então eu transformei isso num podcast, sem nenhum conhecimento, sem nenhum... Tá disponível em alguma plataforma? Está. Você pode compartilhar? Spotify, Desafio de Leitura Bíblica. O nome é Desafio de Leitura Bíblica. Vamos colocar na descrição. Né? Pode ser no Spotify, tem outras na Apple. E parou. A gente vai colocar na descrição para você o link. Veja, o que foi a minha surpresa? Esse podcast, a última vez que eu olhei, ele estava em mais de 40 países. Uau! Tá? Que legal. Lógico, deve ter um cara em cada país, né? No Cazaquistão tem um cara que... Você não sabe? Você está fazendo essa característica, essa estatística? Ele olha assim... Qual é o nome? Desafio? Desafio de leitura bíblica no Spotify. Tem um cara no Cazaquistão. Podcast. Que legal. Meu Deus do céu, como é que o cara descobriu esse negócio e escuta, né? Que legal. Então, para a gente ver o alcance hoje, né? Que as mídias conseguem. Então, em primeiro lugar, tem o Brasil, né? Ele dá as porcentagens lá, sei lá, 80 e tal. Tem um pouco de americanos, né? Nos Estados Unidos. E o resto ali meio que tipo 1% de um monte de países. Japão, África, enfim. Né? Glória a Deus. Mas agora ele vai ganhar uma outra roupagem, né? Já ganhou, né? Olha só, nesse ano eu estou junto ali no Legacy,
com o Guilherme Machado, que ele organizou o Desafio dos 300. Aliás, Guilherme Machado, meu queridão, te esperamos aqui, viu? Desafio dos 300? Desafio dos 300 dias para ler a Bíblia. E daí eu combinei com o Guilherme Machado, que eu conheci, bom, ele pode contar essa história depois, né? Eu conheci durante a pandemia, porque ele soube desse desafio de leitura bíblica. Eu acho que ele meio que plagiou o meu nome. Ele fez o desafio, mas tudo bem, né? Eu já falei com os meus advogados aí, já vou conversar aí. Mas, de qualquer jeito, reativei isso, né? Eu tinha deixado parado aí uns 2 anos, né? Mas comecei a publicar de novo. E agora, recentemente, até conversei com a Giane, que está lá em Guiné-Bissau. Veja como tem esse lance do chamado. Ela falou para mim, Valente, eu não consigo que esse povo lá que a gente atende tem internet. Mas você pode me mandar num drive. Então eu peguei um por um dos podcasts, que dão em torno dos 450, e baixando assim, trabalhinho de formiguinha, e baixei tudo num drive. Porque, acredito, ela vai pôr num rádio para passar para as pessoas que estão que lá. Legal, cara. Que legal. Quem diria que é um veja que uma pequena coisa que você faz, né? Um pequeno projeto de faculdade, que começou na faculdade, ganhou proporção e agora também vai para Angola, assim, que você está me falando, né? Isso, falei também com uma esposa de um pastor angolano, ela falou, manda lá, né? Tipo, eles falam português. Deve achar estranho, né? Imagina você ouvir um podcast de um angolano ou de um português de Portugal falando, eu não sei qual vai ser o impacto. Sotaque diferente, né? O problema, o lance é que a palavra de Deus está sendo importante levada. que é a divulgação. O importante é levar a palavra de Deus. Então, por isso que eu falei no início, né? Um cara multitarefas, esse é o Valente. Sim. E esse é um projeto seu para esse ano, para continuar? E tem outros projetos também? Qual que você fala? Da do Guiné? podcast, da Guiné, de... Quais são os seus projetos? Meu projeto é tem terminar nessa... a faculdade. Esse é o meu maior projeto. O que tem nessa cabeça pensante em projetos aí? Vamos lá. Querido, não, eu não olho assim tão pra frente. Assim, é tão interessante, né? É algo que às vezes Deus coloca no meu coração. Já pensou alguma coisa? Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Eu penso, precisa terminar, né? Eu já estou enrolando ali, eu desmembrei assim o curso. Olha, eu tenho um monte de cara que estava atrás de mim que é pastor já hoje, né? Eu enrolei o máximo que deu, mas tá jubilando já. Eu não sei, ninguém conversou comigo sobre isso na faculdade, eu nem quero tocar no assunto. São 4 anos, quanto tempo já foi? Não, 4 anos foi de estudo, agora já está 4 anos fazendo estágio, não, brincadeira. Não, brincadeira, né? Já tive que refazer disciplina porque mudou o currículo. E mudou a grade de novo agora. Não fale isso, né? Graças a Deus eu só tenho estágio. Eu passei agora por essa situação porque eu mudei 2 vezes de faculdade, então fiz em 6 anos. Não, então, eu tô pra lá de 6, eu acho, hein? Você faz presencial ou EAD? EAD agora, né? Que eu tenho para esse ano um projeto que eu fui também de forma honrosa convidado para trabalhar nos hospitais com oração. Esse último estágio que eu vou fazer é de capelania, então talvez eu consiga juntar essas 2 coisas. Tenho essa questão da leitura, do podcast, né? Vou dar uma melhorada aí, porque tinha uns assim que era época que você grava assim e tem o barulho da porta abrindo, né? Aquela coisa. O Morbeck me ajudou muito na produção dos episódios, né? Mas tem os mais raiz lá que eu nunca atualizei, estou pensando em atualizá-los. E pretendo ir para Guiné-Bissau, sim, no 2º semestre. Daí, que legal. Né? Que benção. Olhar a terra. Olhar a terra. Que legal. Olha, maravilha. Esse é o Valente. Meu amigo, que eu posso dizer, meu amigo Valente. Mas a última pergunta. Qual é o seu nome? Nós não falamos o nome dele, né? É verdade. Valente, no começo você enrolou e não falou. Vai continuar enrolando ou vai falar? Eu vou continuar enrolando, né? Manter o suspense, né? Eu só preciso saber, né? Se você ligar na minha casa e falar outro nome, que não seja Valente, minha esposa vai dizer que não mora ninguém lá. Tá bom? Valente, uma pergunta final. Você tem algum conselho para você dar para os nossos legendários que estão vindo, para as pessoas que estão vindo? Um conselho que você aprendeu na tua vida e que você segue e que você pode Pérola deixar? do Valente. Pérola do Valente. Para os legendários? Legendário, igreja, para homens, quem tá vindo, mulheres. Algo que você aprendeu. Coisa que eu falaria para os legendários. Há uma glória
que tem um preço. Toda glória tem um preço de sofrimento, muitas vezes. É um preço que você não quer pagar, mas assim foi com Jesus. E nós também temos que estar dispostos a pagar o preço antes da glória. Antes da redenção, existe uma cruz. Essa é a realidade de todo homem de Deus, de todo cristão. Inevitavelmente ele vai ser levado a esse caminho, né? Como Pedro, né? Que você gosta, eu tenho que falar do Pedro aqui em homenagem ao Saulo, que gosta tanto, né? Um dia você vai ser levado para um caminho que você não quer ir. E nós somos levados, e nós precisamos entender isso, aceitar isso e confiar em Deus, né? Confiar no nosso Redentor. Também o que eu aprendi nos Legendários e o que eu mudei foi que depois que eu fui para a montanha, eu comecei a puxar para mim responsabilidades que em outros momentos, pela minha personalidade, eu deixava ver, deixa como está para ver como é que fica, né? E Deus nos chamou realmente, homens, para fazer a diferença, tomar a frente e liderar, né? Liderar não num sentido opressivo, mas liderar no sentido de cuidar do rebanho, né? Isso acho que é o que eu posso falar assim, para os legendários. Maravilha. Muito bom, maravilha. E aí, Robson? O que você achou? Gostei. Foi bom. Tá expectativa aprendendo. Suprida? Superou as expectativas. Superou? Nosso amigo Valente. Eu achei que ia sair um pediatra, mas não. Mas você pode ser cristão ou... Um cristão, uma pessoa para formar os... Isso sim. Bom, você já está no seminário, né? Já aprendeu. Já tá no meio caminho aí. Agora, pediatra, não. Eu só aprendi que pediatra e obstetra não pode ficar junto. Tem umas tretas. Mas a gente se ama e odeia. A única treta que não tem é na hora de escolher a pizza do plantão. Não, isso é tranquilo. Isso é tranquilo. Isso vai bem. Vai bem. Isso é bom. Maravilha. Gente, uma bênção. Obrigado, Valente. Foi muito legal conversar com você sobre tanta coisa legal a gente falou aqui, né? Falamos sobre a experiência dele em Dallas. Falamos sobre a profissão, sobre discipulado, sobre projeto, sobre desafio de leitura bíblica que está disponível no Spotify. Para quantos países? E outras plataformas também. Outras plataformas também. Quantos países já está? A última vez que eu olhei eram 40. Que legal. E a gente vai colocar o link na descrição. Maravilha, então, vamos colocar. Se você quiser, pega na descrição, vai estar lá o link para você. Valente, obrigado, eu agradeço. Baixar. Eu agradeço você, obrigado pela tua presença aqui, por atender nosso pedido, nossa agenda aqui. Que legal contar com você aqui. E nós desejamos que Deus continue abençoando a tua vida, a Rosa, Inês e a Radassa. Um grande abraço para elas, que Deus abençoe todos vocês lá. Amém? Amém. Obrigado. Só tenho a agradecer, uma honra, né? Estar aqui no meio de gente tão abençoada também. Amém. Maravilha. O pessoal ali. Nossa equipe da técnica. Temos que vocês manifestaram hoje. O Samir e também o Bruno. Não, esses caras são ninja, estão aqui aprendendo aqui a operar aqui toda essa... E, rapaz, tem uma série de comandos aqui. Hein? Sim. É um botão errado ali. É complexo o negócio. É complexo. Mas vai dar tudo certo. Amém. Mas, gente, benção estar aqui com vocês. Benção. Glória a Deus por isso. Então, a gente encerra mais um podcast com aquele... Au!